Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. O professor é o que surge com 2 ou 3 vezes mais impacto no sucesso de um aluno, mesmo com poucos recursos. Mesmo com poucos recursos, um professor super motivado que diz eu vou fazer o 100% por estes alunos e que cuida do seu próprio também bem-estar, que é importante ele estar bem, é aquele que vai levar os alunos mais longe. Olá Pedro, bem-vindo aqui ao podcast. Hoje temos aqui o Pedro Pinho de Almeida da Teach for Portugal para nos vir falar um pouco sobre a Teach for Portugal e o teu percurso. Passava-te a palavra para explicares um pouco como é que é a Teach for Portugal e o teu percurso dentro da associação. Sim, olha, obrigado Gonçalo pelo convite e acho que é importante começar um bocadinho pelas raízes de como é que isto começou. Ou seja, eu sou engenheiro eletrotécnico, não tenho muito a ver com a educação de origem, mas foi depois de uma experiência de voluntariado que eu fiz em Angola, já há 16 anos atrás, e que fiquei mesmo tocado pela diferença de oportunidades que vi enquanto estava a trabalhar com algumas crianças, a dar aulas de inglês, e fiquei marcado pelas oportunidades que eu é que estava a ter e que eu é que podia fazer, de não escolher onde viver ou onde ir, e isso era altamente condicionado pelo contexto onde eu estava. E portanto, quando a pessoa enraiza que eu é que tive sorte e que outras pessoas não estão a ter essas oportunidades, essa ideia entra cá dentro e diz-me, tens que fazer alguma coisa. Esta ideia entrou nessa altura, mas foi passado vários anos que ela foi amadurecendo. Eu trabalhei no setor privado, em várias empresas, durante 10 anos e trabalhei fora de Portugal, em Londres e em Madrid, onde conheci as organizações da rede global, que é a Teach for All, da qual nós fazemos parte, e conheci, juntamente com a cofundadora da organização, que é a Maria Azevedo, e ficamos fascinados por esta ideia de atrairmos o nosso melhor talento para ensinar as crianças dos meios mais carenciados e mudar-lhes a vida para sempre. E esta ideia ficou muito forte cá dentro e à medida que nós nos íamos conhecendo qual é que era o modelo e qual era a mudança que ele tinha e porque é uma rede global, qual é o impacto sistémico que existe, cada vez mais ficamos fascinados. Então, em 2014, escrevemos a Teach for All e dissemos, olha, gostávamos de lançar esta organização em Portugal, eu estava ainda no outro emprego, e desde essa carta até que a Teach for Portugal arrancou, passaram-se 4 anos, e podemos falar um pouco sobre eles, mas foi só em 2019 que então entramos no terreno. E o que faz? Teach for Portugal existe para endereçar um grande problema social, que é o contexto onde uma criança nasce influencia as oportunidades que ela tem ao longo da vida. E Portugal é destes países da OCDE onde contexto e sucesso académico mais estão ligados. Ora, se a educação é o nosso maior motor de mobilidade social, então era aí que nós queríamos atuar, porque é aí que este modelo Teach for All se adequa. E como é que ele funciona? Em breves linhas, trata-se deste recrutamento de profissionais que são de diversas áreas, que podem ser engenheiros como eu, advogados como tu, cientistas, psicólogos, economistas, etc., mas que vêm com fortíssimo potencial de liderança e compromisso social, a que nós chamamos destes mentores Teach for Portugal. E colocamos estes mentores, damos esta formação em liderança e competências pedagógicas e colocamos-los nas escolas públicas do nosso país durante um período de 2 anos. E durante este período eles estão com apenas um único objetivo, que é não deixar nenhum aluno para trás. Este é o trabalho de 2 anos, a tempo inteiro e remunerado, que estes mentores têm nas escolas. E durante este tempo eles dão aulas em par com os nossos professores do sistema público, que aceitam esta colaboração, e fazem estes projetos na comunidade para envolver todo um ecossistema de pessoas à volta do sucesso daqueles alunos, especialmente nestes contextos onde há mais distância entre escola e casa. E como é que uma pessoa se pode candidatar para ser mentor na Teach for Portugal? As candidaturas estão todas, de facto, e divulgamos em todos os anos, ou seja, todos os anos há candidaturas, nós costumamos abri-las normalmente em novembro ou dezembro,
e estamos a recrutar sempre para entrar em setembro nas escolas públicas. Por acaso este ano as candidaturas aí terminaram para setembro deste ano, porque já atingimos os números. Nós tivemos, para teres ideia, cerca de 2.000 candidaturas para entrarem à volta de 75, 80 pessoas nas nossas escolas, e é este movimento que estamos a tentar mostrar, que fazendo de uma maneira diferente, com algo complementar e sempre acrescentando valor ao trabalho que os professores estão a ter e valorizando aquilo que eles são e o propósito que trazem, que de facto com este pequeno acrescento conseguimos então fazer a diferença e de facto ver que há um impacto sistémico, que as aulas podem ser diferentes, que as vidas podem ser mudadas, que as expectativas dos alunos destes contextos podem ser outras e que não sejam apenas limitadas por algo que o sítio onde eles vivem os possa ter determinado. E é ter este quebrar de tetos, quebrar de... O teu rótulo não é só este, tu podes ser quem tu quiseres e sabes, eu estou aqui para ti. E este é o tipo de pessoa que nós queremos acrescentar ao professor e às escolas para, de facto, mudar esta perspectiva e dar esta forma diferente também de dar aulas, de estar com os alunos, para que cada um de nós sinta: a escola é o meu lugar, eu sei que estão ali pessoas que acreditam em mim e eu posso ser quem eu quiser ser, se me esforçar para isso. Mas é preciso ter competências internas para o fazer, ou seja, não é por acaso que as coisas depois acontecem. Há que ter estruturas, mecanismos de mentalidade de crescimento, de comunicação, de colaboração, envolver outros e de saber qual é o meu caminho e porque é que eu o faço, um bocadinho muito como vocês fazem, que as coisas então vão acontecendo. Mas a candidaturas é só ir ao site, redes sociais, sites de emprego, nós divulgamos em massa através dos nossos parceiros. Portanto, todos os nossos parceiros dizemos: olha, estamos a recrutar, divulguem entre as vossas próprias redes, e então tentamos chegar ao máximo número de pessoas que tenham este sentido de propósito para um trabalho com impacto e que é formativo durante o período dos 2 anos. Ok, estou a perceber. E sobre, ou seja, tu já tens a Teach for Portugal há quanto tempo? Nós arrancámos, é importante dizer, eu não tenho porque é uma associação sem fins lucrativos e, portanto, nós arrancámos em 2019 com 17 mentores nas escolas mais na região norte, que onde tínhamos os primeiros financiamentos, e agora então já estamos em todo o país, desde Viana do Castelo até Castro Marim, com 70 pessoas a fazerem este trabalho de 2 anos, estamos desde Viana do Castelo, Braga, Porto, Alentejo, região de Lisboa e Algarve, sempre nestas escolas que sirvam alguns contextos mais desfavorecidos, com base nos apoios sociais, na concentração de alunos com apoios sociais que essa escola tem, sempre a fazer este trabalho. O objetivo é que ainda é continuar a crescer para mostrar numa escala maior que é mesmo possível fazer a diferença, para que possamos ter também estudos de impacto, para que possamos ter uma divulgação maior, para que possamos mostrar e divulgar que, tendo este complemento às escolas, o resultado pode mesmo aparecer. Ok. E como é que foi, ou seja, desde 2019 que a Teach for Portugal arrancou, e como é que foi a transição para de repente estarmos todos fechados em casa e termos, por exemplo, um ensino muito mais digital e muito mais à distância? Esse foi um momento duro para todos, não é? E portanto, no caso da Teach for Portugal e todo o sistema educativo, fomos todos para casa ali em março de 2020. Portanto, nós tínhamos acabado de entrar nas escolas com esta proposta de valor, ainda estávamos a perceber qual era o nosso lugar, qual é o nosso papel, a explicar mesmo muitas e muitas vezes qual é o papel do mentor, que é o complemento ao professor, que não está aqui para substituir, e portanto ainda estávamos nesse processo de descoberta. Mas ao vir a pandemia, a idade média dos nossos mentores é cerca de 27, 28 anos, o que significa que em termos digitais há uma aptidão um pouco maior, mesmo por via da idade, porque estão mais habituados, nasceram já com mais tecnologia nas mãos. Ou seja, adaptar tudo que é uma estrutura de uma aula a uma estrutura online acaba por ser mais rápido e mais fácil, porque uma aula online não pode seguir o mesmo padrão de uma aula presencial, onde há uma explicação e espera-se que os alunos tomem notas e depois aprendam. Isso já não acontece no online, então não se pode verificar. Ou seja, há que ter desafios, há que ter pausas, há que ter competição, há que ter vários meios de comunicação para os alunos, que podem ser ou redes sociais, ou que podem ser as mensagens, ou que pode ser outros canais de chat para que haja participação ativa ao longo da aula, e portanto toda a adaptação das ferramentas acabou por ser bastante mais rápida, e os professores puseram até estes mentores como as pessoas que os podem ajudar a mexer um bocadinho mais rápido, e principalmente até nesta parte tecnológica de introduzir novas ferramentas nela, que até já existiam, muitas delas já estavam disponíveis, mas se calhar a pandemia, claro que acelerou
esta introdução e, portanto, mesmo às vezes a verificação do conhecimento com uma ferramenta que nós chamamos de Plickers, ou a captura das opiniões dos alunos através do Menti, que consegue imediatamente capturar as várias opiniões e todos, ou seja, todos estão envolvidos e o professor consegue ver e sentir o pulso da turma e perceber onde estão as maiores dificuldades ou não. Mas, portanto, há várias introduções digitais que então os mentores aceleraram durante a pandemia e algumas ficaram, outras, ao voltarmos ao presencial, que é mesmo muito melhor, já não se verificavam. Ok. E qual é que achas que é a principal dificuldade que um dos vossos mentores consegue enfrentar quando está num processo de adaptação na Teach for Portugal? São mesmo muitos, e os mentores, portanto, quando eles entram, nós fazemos, para dar contexto, uma academia de verão, onde eles todos têm uma formação residencial intensiva de 5 semanas, antes de irem para as escolas, para terem de facto estas competências também pedagógicas e desta liderança pessoal, de saber porque é que eu estou aqui, quem é que eu vou envolver, qual é o grau de humildade que eu tenho que ter, porque tem que ser mesmo muito alto, e tenho que saber incorporar feedback numa larga medida, porque eu vou colaborar, eu tenho que saber ouvir o outro, tenho que saber perceber onde é que está o contexto onde eu vou atuar, e só depois é que proponho soluções adequadas àquele sítio. Tudo isto já é difícil que chegue. Eu acho que a maior de todas é o grau de humildade com que eu chego a um contexto e vejo todas as adversidades que existem. Então, desde, de facto, ou a pobreza extrema, ou os desafios que os alunos de comunidade de etnia cigana então, também apresentam, ou os desafios que os professores que possam apresentar em termos da dificuldade que têm em chegar a esses alunos, ou até, de facto, de portas mais fechadas para fazer projetos e para introduzir novas ideias. Um grau de humildade e de resiliência são as maiores, ou seja, são as características que eles têm que ter para enfrentar estas primeiras resistências, porque vai exigir tempo e vai ser bastante duro no início. Ou seja, ao entrar numa escola e ao perceber o quão pequeno nós somos face aos problemas que de facto, e que são muito complexos, como estava a dizer, desta desigualdade de oportunidades, nós primeiro temos que passar por um grau de humbleness, em inglês funciona melhor, de pequenez grande. Sim. Face a um problema que é muito grande e perceber então o que é que eu posso fazer. E este processo é muito, muito duro. Esta é a maior dificuldade, é perceber quão pequeno eu sou e o problema está tão grande. Então onde é que eu começo? Como é que eu vou? E portanto há um processo grande de descoberta interna, de descoberta pessoal, de acompanhamento nosso em coaching, também ferramentas de pedagogia, em conversas com os próprios professores, para começar então a desbravar, para começar a levantar a primeira pedra e depois construir a partir daí. É que eu imagino que um mentor, por exemplo, um mentor que tenha, cujo contexto seja, por exemplo, Lisboa, digamos assim, Lisboa, que é designado, corrige-me se eu estiver errado, mas é designado para estar, por exemplo, numa zona pobre no Alentejo ou no Norte. Obviamente que esse mentor tem de se consciencializar que as pessoas com quem vai estar a trabalhar ou com as pessoas que vai estar a ensinar não têm o mesmo contexto que ele, ou seja, também é uma forma do próprio mentor evoluir como pessoa. Isso mesmo, e ainda mais, ou seja, quando nós fazemos estas candidaturas abertas, só para teres ideia, mais ou menos metade dos nossos mentores também representam estas comunidades com as quais estamos a trabalhar. Alguma metade vem de meios até mais privilegiados e que dizem, olha, eu quero dar de volta aquilo que eu tive, e outros vêm de comunidades mais desfavorecidas e que dizem, eu quero poder ser um adulto que eu se calhar não tive. E esta junção de forças e de contextos, mas alinhadas com um propósito comum, que é o melhor para cada criança, para cada uma possa atingir o seu máximo potencial e que tenha as oportunidades que precisa para ser quem quiser, é uma força que cria uma bola de neve à volta daquele grupo de pessoas que são tão diversas, vêm de tantos contextos diferentes e que se unem à volta de algo que é muito maior do que nós, que então aqui a mudança começa mesmo a acontecer. Isto para dizer que os mentores muitas vezes vêm destes contextos, eles conhecem-nos, e portanto, e aqueles que não conhecerem, ou vão ter os tais colegas que de facto passaram pelas dificuldades e então nesta convivência vamos começando a perceber, mas é como disse, a lógica de primeiro conhecer antes de propor é aquilo que de facto nos vai engrandecer mais à frente, porque primeiro tenho sempre que passar por esse processo, saber o que é aquilo, o que é que está a acontecer, quem são estas pessoas, quais são as histórias deles, porque é que eles se comportam assim, qual é a história do professor até com quem eu estou a colaborar, como é que eu posso ser mais para ele. Esta compreensão primária é fundamental para que as soluções sejam o mais ajustadas possível
àquele contexto específico. Ou seja, tem de haver um choque cultural. Em parte tem. Sim. Não um choque agressivo, digamos assim, mas uma confrontação, por exemplo. Confrontação de realidades, Sim. exatamente, porque as realidades, cada contexto é mesmo um contexto, ou seja, há contextos que são mesmo desoladores, com ambientes à volta da escola, onde parece, ou seja, às vezes não parece Portugal, há sítios onde nós estamos e porque as comunidades ainda há muito, ou seja, há muita construção mais precária, ou vê-se que há muitas também pessoas a viverem de formas, também vê-se na rua também, e portanto esta realidade que está à volta das escolas afeta grandemente aquilo que depois se vive dentro, porque é aquela comunidade que a escola está a servir. Ora, então esta escola tem que ter mais ferramentas do que o normal para servir necessidades maiores do que o normal. E, portanto, a introdução destas pessoas com competências adicionais que vão tentar ver o problema de diferentes formas e perceber onde é que eu posso atuar ou quem é que eu posso pedir ajuda para garantir que cada um tem uma resposta é absolutamente essencial. Mas, de facto, este choque vai sempre existir, é mesmo inevitável, porque este primeiro ponto de conhecimento e de perceber onde é que eu estou versus isto. E então vamos começando a caminhar para perceber onde é que eu posso servir este contexto melhor. É a maior dificuldade inicial, mas que depois de ultrapassada começa-se a ver sempre o impacto. Por isso é que é um programa de 2 anos contínuo e de trabalho a tempo inteiro, porque para que o impacto seja profundo, não são só algumas horas por semana, não são só um trabalho em várias escolas, cada mentor está numa escola e é naquela escola que ele vai fazer esse maior trabalho de impacto profundo. E houve alguma vez que o mentor tenha tido uma experiência, por exemplo, tenha tido um choque tão grande que tenha demorado a se adaptar? Não creio nisso, ou seja, da nossa surpresa, 100% deles nos primeiros 2 meses estão ali a criar as relações. Portanto, entram na escola em setembro, em novembro, 90 e muitos por cento das relações já estão construídas e este processo já aconteceu. E é aí que então nós fazemos uma pequena academia, uma formação em novembro para que de facto eles possam imediatamente partilhar as suas experiências. O que é que aconteceu até aqui? Onde é que eu estou e o que é que eu vi? E esse momento também de grande conexão entre todas as pessoas que estão em todo o país e voltam a ver-se outra vez depois de se verem na academia e perceber como é que tu estás, o que é que tu já passaste, o que é que tu viste, já cria outra vez o boost de combustível que todos nós precisamos para continuar esta viagem que é mesmo precisa. E isto para dizer que é neste caminho e nesta dificuldade, mas que também passa por uma enorme partilha. É isso, e eles saberem que estão várias pessoas em qualquer ponto do país, eu posso pegar no telefone e dizer, olha, hoje eu não estou bem, podes falar comigo, porque vi isto hoje, porque esta dificuldade foi muito grande, garante que nenhum vai cair dessa maneira, nenhum vai dizer, para não consigo fazer isto. Normalmente, todos os motivos pelos quais os mentores têm apresentado às vezes para não fechar o programa têm sido motivos pessoais. Temos de cuidar da família, não consigo mais estar aqui, porque metade deles também estão deslocados. Ou seja, metade deles deslocam-se para as comunidades mais remotas. Alguns estão em Lisboa, mas outros estão muito longe. Alguns estão no Alentejo, alguns estão a 4 horas de casa. Mas vão com esse propósito e, portanto, é nessa solidão que às vezes se possa instalar que uma dificuldade maior se possa existir e então, mediante as necessidades familiares, às vezes, de facto, não permite chegarem ao fim. Mas não vejo uma quebra pelo sistema. Agora, vejo há sistemas muito duros e, portanto, vemos sim alguns mentores que continuamente, ao viverem o problema e a perceberem que ele não está a mudar, ao longo de algum tempo, pode maçar e acreditar que o trabalho não tem o mesmo impacto. Mas o que nós vemos depois de eles saírem uns anos depois é que teve o mesmo impacto e que vamos ouvir as mensagens dos pais, dos professores e dos alunos a dizer aquela pessoa marcou-me e aquela pessoa foi importante para mim. E, portanto, mesmo que eles às vezes não venham no período de 2 anos, por muito duro que seja, poucos anos mais tarde, 1 ou 2 ou 3, o resultado vai surgir. Incrível, incrível. E para ti, qual é que é, agora tocando assim um pouco mais no tema da educação, para ti qual é que é o maior entrave ao crescimento? Porque acho que era Nelson Mandela que falava que a maior arma que uma pessoa pode ter é a educação. Corrige-me se eu estiver errado. Acho que é a melhor ferramenta que nós temos para mudar o mundo também é a educação. É a educação, sim. E para ti qual é que é o principal entrave, se há um principal entrave à educação e à divulgação e à progressão da educação?
Quer dizer, há vários, mas seja, começando pelo primeiro, que se calhar aquele que é o foco de atuação da Teach for Portugal, que é o profissional de educação que está ali, né? E um sistema educativo só pode ser tão bom quanto a qualidade dos seus professores. Eles são o maior agente de mobilidade social que nós temos. A tua profissão depende de um deles, de vários deles, a minha também, e só com eles é que nós podemos ir mais longe. São aquelas pessoas que nos dizem: este conhecimento é importante para ti por estes motivos, porque se liga com aquilo que tu queres fazer, com as tuas ambições, com esta estrutura, com aquilo que tu possas querer seguir, fazer. O mundo é este e tu podes escolher estas vertentes, e são eles esta primeira introdução ao que é possível fazer e porque é que o aprender tem significado para mim. Então, para nós contribuir para aquilo, para dar este prestígio que a classe tem e para trazer este impacto social que eles têm em todos os alunos, introduzindo estas ideias de tu podes ser quem tu quiseres e eu estou aqui para ti, porque mesmo que tu possas ter muitas dificuldades, todos os alunos chegam à escola com diferentes pontos de partida. Nós não podemos mudar os pontos de partida, mas podemos dotá-los de competências para que o ponto de chegada possa ser o de escolha verdadeira. E é nos professores que então está isso. Ou seja, o trabalho da Teach for Portugal baseia-se imenso em selecionar pessoas que tenham perfis específicos para estar nas escolas e dotá-las de competências para levar os alunos mais longe. Ora, então é aí que nós achamos que não vou dizer problema, mas a maior contribuição pode ser porque quando os professores e os educadores apresentarem bem-estar, quando estiverem bem consigo, quando souberem que há estruturas à volta do meu mecanismo de avaliação, do mecanismo de colocação nas escolas, quando houver regras mais ajustadas à realidade, o profissional estará melhor e o resultado do seu trabalho vai, obviamente, ser melhor. E, portanto, é neste conjunto de regras que estão aqui à volta dos professores e que cria muita da insatisfação que tu vês hoje, que eu acho que há mais caminho, onde cada euro investido possa ter mais impacto, vamos dizer assim. Até os estudos têm dito que, quando nós comparamos o profissional, o professor, com outros elementos que contribuem para o sucesso dos alunos, pode ser o tamanho das turmas, ou infraestrutura da escola, ou ferramentas digitais e computadores que as escolas tenham, o professor é o que surge com 2 ou 3 vezes mais impacto no sucesso de um aluno, mesmo com poucos recursos. Mesmo com poucos recursos, um professor super motivado que diz: eu vou fazer o 100% por estes alunos, e que cuide do seu próprio também bem-estar, que é importante ele estar bem, é aquele que vai levar os alunos mais longe. E então, é aí que então o Teach for Portugal tenta mais contribuir neste elemento que acredito que é o que mais faz a diferença, além de todos os outros que possam também contribuir nas margens para o problema, para solucionar o problema. E tu alguma vez, tu falaste que fizeste voluntariado Em Angola. em Angola. Nenhum. Também foi nestas áreas? Foi em ensino, porque eu tinha dado aulas na faculdade. Também a minha mãe é professora e, portanto, também Somos contagia um pouco aquilo que nós gostamos ou não de fazer. E eu dei explicações também e sentia, por iniciativa própria, quando estava no 12º e primeiro ano da faculdade, mas eu sentia um gosto enorme em estar a ver outra pessoa chegar lá. Era só isso. E, portanto, o ver uma pessoa chegar lá, ver o caminho, é o brilho que todas as pessoas têm quando o acontece. Eles têm a oportunidade, ainda bem, de ver isso todos os dias nas grandes centenas de alunos que eles acompanham. Mas, então, essa era algo que já era intrínseco. E ao ir para Angola e estar de facto, damos aulas de inglês a alguns alunos, percebemos: isto pode mesmo fazer a diferença, porque algo que nós precisamos, damos aulas a crianças de 15 anos e também a adultos. E eles também nos diziam: olha, eu aprendi mais em 3 semanas disto do que nos 10 anos de escola que eu tive. E nós, mas de facto, há só formas diferentes de fazer isto, e que fazendo um pouco mais, puxando mais por eles chegam lá. É apenas e só o contexto que está a determinar estas pessoas não poderem chegar mais longe. E é essa percepção então que esse voluntariado me trouxe, para depois ligar a alguma motivação que tem que ser intrínseca para um empreendedor social poder fazer de facto alguma coisa. Tem que haver algo que venha de dentro, e todos os que eu conheço tiveram uma situação, alguma coisa, seja aqueles que trabalham bem com os idosos, com problemas com deficiência ou com cegueira, têm sempre alguma coisa, alguma experiência forte no seu passado que lhes diz: eu posso contribuir para uma solução. Isso está na base, depois há muitas coisas outras que se vão seguir, que podemos conversar. E tu também, quando tu começaste com a Teach for Portugal, qual é que foi a dificuldade que tu enfrentaste logo nos primeiros tempos? Implementação, por exemplo,
na divulgação do projeto, no criar São muitas, parcerias? e falando aí um bocadinho nós, quando escrevemos a carta a Teach for All, a pessoa tem uma ideia de pá, esta visão faz-me sentido, de todas as crianças devem ter uma oportunidade, claro, educação é óbvio, claro, então vamos por aqui, um bocadinho este ímpeto. Os 4 anos que se passaram desde essa iniciativa inicial até que entramos no terreno, porque também para dizer, a Teach for All não dá dinheiro às organizações locais. Eles estão presentes agora em 60 países, já têm 34 anos de experiência. Começou nos Estados Unidos com o Teach for America, depois o Teach for está há 20 anos e já tem estes resultados de impacto sistémico que me dizem há mudanças que podem ficar depois de nós já não estarmos. Esse é o grande objetivo, é extinguirmos a nós próprios como organização. Significa que o problema social já não precisa de ação. E portanto esta ideia e o vermos outros países da rede a fazerem fez todo sentido. O que é que aconteceu? Quando a pessoa está a tentar, primeiro vamos ver, olha, isto tem pernas para andar com a Direção-Geral de Educação, com o Ministério, com diretores de escola, com professores e com financiadores. Nós somos uma organização social. O que é que significa? Eu aqui comparo com o setor privado. O nosso produto, que é um mentor numa escola, não pode ser pago por quem recebe o serviço, que são os alunos destas escolas dos contextos desfavorecidos. Ou seja, quem paga pelo produto, essa é a definição de uma organização social, não é? Quem paga pelo produto é outra pessoa para que quem não pode pagar então receba um serviço e a sua vida possa melhorar. Portanto, essa é a definição um pouquinho do setor social, não é? Trazer soluções novas. Ou seja, tinha que haver investidores para que nós pudéssemos fazer este trabalho para que houvesse o benefício por parte de outros. Mas assim, investidores dentro deste ecossistema que até estava a ser construído, que é até muito fomentado pela Portugal Inovação Social, que foi uma estrutura que surgiu e que dinamiza muito o ecossistema de novas soluções para o país e que sejam soluções mensuráveis devido àquela ação, concretas e que possam ter resultado, foram mecanismos iniciais de arranque. Mas a maior dificuldade foi mesmo o financiamento. Por isso, e durante muito tempo, durante estes anos, eu ainda assim não tinha desistido ainda do meu trabalho anterior, mas a pessoa foi indo cá dentro, a pessoa foi percebendo, será que isto vai ter pernas para continuar? Porque no primeiro ano, vamos dizer, em 2016, nós estávamos assim a começar, mas em 2017 vimos, bem, ainda não conseguimos nada, não temos um único financiamento, ninguém disse, Pedro, eu apoio-te nisto, e nós ficamos com algumas dúvidas. Em 2018, nós tínhamos feito uma candidatura que atrasou o arranque do ano letivo, e era uma candidatura muito grande também à Inovação Social, e ao ter atrasado, nós tivemos que, já tínhamos tudo montado para arrancar. O facto de não ter atrasado fez com que clicássemos as forças e dissemos, isto não vai arrancar. Isto em 2018. Nós ficamos, eu e a Maria, aqui bastante destruídos e portanto dissemos, olha, não sabemos o que vamos fazer, não sabemos o que é que vai ser daqui para a frente, mas um resultado desta mesma candidatura até veio em outubro. E nós temos, o que é que vamos fazer agora? Será que vamos recomeçar tudo com risco ainda, porque há riscos de pagamento, porque há riscos de atrasos? Como é que nós vamos fazer? E decidimos, olha, vamos avançando e vamos na mesma continuar, porque o coração ainda estava lá. E então em 2019, aí sim, voltamos a recrutar pessoas e pôr todas as mensagens cá fora para chegar lá. Mas foi neste caminho de dizerem-nos, olha Pedro, isso não vai a lado nenhum, ou olha, porque é que estás a fazer isso? Tens a tua carreira no setor privado, continua, tu tens as ferramentas, tens um curso, tens oportunidades, vai, e olha, se ganhares dinheiro, Pedro, até podes dar ao setor social, está tudo bem, não faças isso. Isto foi dito vezes e vezes sem conta, e a pessoa, durante estes 4 anos, vai cá dentro porque vai ao propósito de uma pessoa e é aquilo que nós estamos a tentar fazer assim sinto eu, com esta genuinidade e um interesse de contribuição, mas quando dizem, não faças isso, não vale a pena, isto é pesado, ou ninguém quer, e tu dizes, tu tens outro caminho pela frente, a pessoa, isto é emocionalmente muito carregado e a pessoa duvida de si mesmo, duvida das suas capacidades e durante este tempo é um período onde eu ia às reuniões, de facto, cheguei a ir às reuniões a tremer e entrava numa reunião e dizia, eu tenho isto, mas eu estava a tremer e saí de reuniões que a voz tremia e o sangue vem para as mãos, o suor vem todo pelo corpo abaixo, as mãos estão a tremer e eu vejo, eu não estou a ser nada convincente com nada do que eu estou a dizer, porque de facto eu já estou com medo antes de entrar, tanto em algo que eu acredito. A minha motivação estava tão lá em baixo, não era zero, obviamente, mas muito, muito em baixo, que não consigo passar uma mensagem, de certeza que não consigo convencer ninguém. E este foi o processo do início, mas porque não estava a haver este arranque como se calhar noutros países, vamos dizer, Estados Unidos ou
o Reino Unido em contextos mais anglo-saxónicos é mais fácil investir em iniciativas e perceber qual é o resultado que isto traz. Também a escala é maior. Claro, também a escala é maior, também existe isso, e há outros financiamentos, há mais dinheiro disponível, também as pessoas estão mais habituadas a fazer contribuições para as organizações sociais, portanto ter seed funding é muito mais fácil, portanto há sempre aqueles 5.000 euros para arrancar-se e quase toda a gente consegue encontrá-los, e então com os 5.000 euros vais provando, ok, conseguiste alguma coisa ou não conseguiste, fizeste um piloto não fizeste, então dá, avança um bocadinho mais, não dá, tens de desistir ou mudar ou fazer outra coisa, mas de facto aqui não havia seed funding, a inovação social de facto tenta fazer um bocadinho desse match, mas nós temos que esperar que esse foi o primeiro grande bolo de investimento que nos deu um boost com 4 parceiros privados, que é sempre um cofinanciamento entre investimento público e privado que nos permitiu fazer os primeiros tempos, e agora então depois ao longo do tempo em que vamos mostrando resultados, então ser mais fácil ir buscar então já mais financiamento para ter estes mentores, para mostrar que em escala isto não é só uma gota d'água, mas que pode mesmo funcionar. Mas de facto estas dificuldades iniciais tiveram muito a ver com o financiamento, e eu sei da experiência dos outros empreendedores sociais, em Portugal tem sido o maior calcanhar daqueles, tem havido soluções, mas ainda talvez não sejam suficientes, é preciso ainda mais. É o grande problema que os empreendedores, aliás, até antes de serem empreendedores sociais, os próprios empreendedores Sim. têm esse problema, e nós temos visto bastante aqui no podcast. E qual é que era o retorno que os investidores teriam nesse tipo, assim, ou seja, no início, qual é que era o retorno que tu apresentavas aos investidores? Ou seja, aqui a proposta inicial no arranque tem muito a ver com esta proposta da Teach for All, que é uma proposta de uma mudança sistémica na educação com uma abordagem diferente. E se eu sou investidor social e que eu tenho, vamos dizer, sou investidor social, tenho uma empresa, tenho a minha responsabilidade social corporativa e tenho que fazer apostas em certas linhas de ação, não é? Seja na educação, seja na proteção social, seja no envelhecimento, seja em pessoas com alguma deficiência, e, portanto eu já tenho essas linhas. Como investidor social, a proposta que eu tentávamos sempre fazer era um retorno de impacto social, que era o teu investimento deve ter um retorno de mudança em comportamentos de crianças que vêm de meios mais carenciados podem ter mais resultados académicos, primeiro, mas para ter os resultados tem que ter competências, ou seja, o nosso trabalho é nas competências para que as competências gerem resultado. Porque como qualquer empresa sabe hoje, que é eu quando trabalho nas pessoas, é quando eu vejo os resultados. Não é, se eu só trabalhar para o resultado, eu vou perder as pessoas e eventualmente posso ter ganhos de curto prazo. Mas se eu quero ganhos sistémicos de longo prazo, as pessoas são a chave. E portanto a proposta de valor era esta, eu trago estas pessoas com esta filosofia, que vão colaborar com o nosso sistema público nos sítios onde há mais dificuldade, para então introduzirmos esta mudança sistémica, e já agora nós vamos medi-la. Mas no início, tudo o que nós punhamos, tudo o que era um slide, tinha a ver com os resultados da Teach for All. E então introduzimos, olha, na Teach for All, um resultado que me marca imenso são os contextos onde há introdução destes mentores nas escolas, durante um período continuado, vamos dizer, pelo menos se calhar 10 anos, vários no mesmo sítio ao longo deste tempo, então essa escola já criou rotinas e práticas para as quais depois destes anos já não é preciso colocar aí. Isto é um resultado de impacto, porque ficaram as rotinas, ficaram as formas de pensar, a colaboração entre os professores, a observação entre pares, o feedback contínuo, onde esta ação então já não é precisa. O problema está a ser resolvido. Ótimo, vamos para outro sítio. O problema está a ser resolvido. Ótimo, vamos para outro sítio. Este é o grande resultado de impacto de um investimento social. Quer dizer, tu investiste para que o problema não exista. Então vamos então para o outro lado mostrar que ele é possível. Obviamente isto faz isto em vários sítios ao mesmo tempo, mas no Reino Unido o resultado sistémico que aconteceu aqui em Londres, onde a Teach First, que é a organização da Teach for All, que faz desde 2013 este trabalho, foi identificado como um dos 4 elementos durante este período de 15 anos que mais contribuiu para a mudança de resultados académicos das crianças dos meios mais carenciados. Ou seja, as escolas de Londres, há 15 anos atrás, de contextos desfavorecidos, nenhuma delas tinha um resultado acima da média nacional. Portanto, todas as escolas de contextos desfavorecidos correspondiam com aquele contexto, que é o típico. 15 anos depois, as escolas de contextos desfavorecidos, em média, têm resultados acima da média nacional dos exames do GCSE, que é os exames do 12º ano. Ou seja, em média é mais provável uma criança no contexto desfavorecido de Londres ter melhores resultados nesse exame final e acesso à faculdade. Ora, em Londres já não é um sítio onde a Teach First se foca, estão noutra cidade. É um resultado sistémico e fantástico, e era este tipo de visão de longo prazo e macro que me mexe muito, porque não é só fazer uma coisinha boa e ajudar, lá está, como dizemos, ou ajudar a pescar, mas é quais são as competências, porque é que isto está a acontecer?
O que é que está por trás de um aluno que se calhar tenha desinteresse no meio? Porquê é que ele está, porquê é que ele está a dormir? Ou porquê é que ele está cansado? Porquê é que não, porquê é que ele está, o que é que se passa na cabeça dele que não está a permitir aprender? E às vezes, sabes, os alunos não tiveram a tomar conta dos irmãos durante a noite e, portanto, eles não dormiram. Eles precisam, de facto, um pouco de descanso antes de estar a aprender. Há alunos que têm mesmo muita agitação e alguns acontece devido a problemas também mais familiares e de temas que se passam, fazem automutilação. Como é que resolvemos isso? Eles são muito agitados na aula, às vezes apresentam muitos grandes sinais de violência. Às vezes o que eles só precisam é um pequeno passeio à volta da sala, à volta da escola, vamos só sair um pouco. É este tipo de atenção que a colaboração entre o professor e o mentor faz com que a gestão de cada um de nós esteja a ser endereçada. E então, quando a pessoa voltar, vai estar muito mais apta para aprender, porque percebeu, aquela pessoa está aqui para mim. Então está tudo bem. Ótimo. Porque eu imagino os próprios mentores têm, lá está, como no início da conversa disseste, têm uma formação de 5 semanas, ou seja, têm de se preparar para também momentos desses, de enfrentar, lá está, como nós falamos, ter um choque de personalidades, por exemplo. Sim, eles têm que se preparar. E eles todos dizem que não é suficiente. Portanto, a realidade é como diz, a realidade é sempre superior à teoria. Por muito que tu às vezes preparas durante 5 semanas e temos ali experiências que podem ser carregadas, a realidade é sempre mais dura. Porque quando nos bate na cara, quando percebemos aquilo que podemos ou não fazer, quando vemos alguma exclusão só porque alguém tem uma cor de pele diferente, quando alguém é de comunidade cigana, e simplesmente vemos esta exclusão ou não vale a pena. Um sinal de seja de quem for, pode ser de um funcionário, de um colega, de alguém, dizer ele não é daqui. Todos estes sinais que estão presentes em certos contextos estão a excluir pessoas e a não trazer este potencial que elas têm para nos fazer a nós todos melhor. E então isto dói muito. Quando vês à tua frente, não há grande teoria que te possa preparar, porque tu percebes o que é que eu vou fazer agora. Às vezes atuamos, às vezes não atuamos. Às vezes temos que pedir ajuda. Sim. E nesses momentos, tu vês que os professores estão bem preparados para esse tipo de situações ou os mentores é que depois acabam por cobrir esse papel? A resposta é sempre uma colaboração verdadeira. Ou seja, os professores que aceitam ter um mentor nas suas aulas, portanto, imagina uma aula de matemática onde a partir daqui tens sempre um mentor contigo, não é? E vais sempre treinando e dividindo a sala de aula genuinamente em como é que damos os conteúdos, qual é a forma de os fazer, como é que fazemos uma verificação de aprendizagens, como é que recebemos o feedback dos alunos, que é muito importante estar presente nas aulas todas, porque é isso que também cativa para a aprendizagem, porque os envolve em algo que é deles e os torna importantes, porque diz, olha, eu sou importante, a minha opinião conta. Mas então este tipo de estratégias todas de trabalho em grupo, de comunicação, trabalhos, plickers, ferramentas digitais, que a colaboração acontece. E então, dentro dessa colaboração, também acontece a gestão destes casos particulares. Ou seja, os professores têm mesmo muitas ferramentas, eles têm as formações todas, alguns são altamente vocacionados e dizem, eu não quero sair desta comunidade, é esta comunidade que me dá pica para trabalhar. Então, ou seja, às vezes eu não vou dizer se têm ou não as competências formais, não sei, mas a experiência deles, as ferramentas que precisam para também saber lidar ou saber onde pedir ajuda. Mas quando tem um mentor com quem discutir, como todos nós no nosso trabalho, se tens alguém que está diariamente contigo e consegues discutir caso a caso, a solução vai sempre ser melhor. Portanto, não é os mentores que fazem, não são os mentores que propõem, mas é a colaboração poderosa que vai criar de certeza a melhor solução para cada caso. E a colaboração entre o professor e o mentor? Sim. Ok. Essa mesmo, e que são relações mágicas que se estabelecem, ou seja, dentro desta, no início, quando o professor recebe o mentor, diz, vamos experimentar, vamos dar uma oportunidade, mas é quando vem ao fim de 2 meses, como é que os alunos estão, como é que o comportamento está a evoluir, como é que as aulas podem mesmo ser diferentes, que então todos os professores dizem, eu tenho muita sorte com o mentor que me calhou. Obviamente também há um recrutamento e há uma formação por trás, mas ainda bem que eles sentem isso, porque é sinal que dizem, eu com ele vou mais longe, e é isso que nos está a dizer. E se essa for a sensação, então sabemos que é o caminho certo, porque estes elementos de pessoas, lá está, pessoas que são facilitadoras de uma aprendizagem, é que nos vai tornar melhores. Um bocadinho, até se eu te perguntar a ti, se te lembrares agora do teu melhor professor ou professora, agora mesmo que mais te impactou e mais te marcou, o que é que tu poderias dizer? Foi a minha professora, o meu professor do ensino primário, o professor Carlos. E porquê, o que é que tu te lembras? Eu lembro-me, por exemplo, eu estudava numa escola primária dentro de numa aldeiazinha ao pé de Palmela, que é a Lagoinha, e esse professor trouxe para aquela escola e foi das primeiras escolas do concelho a ter uma televisão daquelas muito grandes. Estamos a falar
2006, 2007. E tinha karaoke, e depois as aulas tinha aulas muito interativas, e o professor era muito dinâmico, ou seja, e puxava pelos alunos, ficava zangado, mas zangado num bom sentido, pelos alunos não conseguirem, não se esforçarem, era persistente. E por acaso foi dos professores que mais me impactou. Por acaso foi... Mas é isso, ou seja, há algo mais naquelas pessoas que nos dizem que é importante estar ali. Ou seja, que deu a cada aluno algo de, não, eu posso ir mais, eu posso ser mais, ou eu tenho alguém que acredita em mim. Estas são as grandes mensagens subliminares, um bocadinho o que estavas a dizer, e esse é vamos dizer, o grande pitch da Teach for Portugal, é trazer a cada aluno aquele profissional, aquele adulto que acredita nele e que está lá e que vai ajudá-lo ou a fazer caminho ou a encontrar um caminho. Porque quando todos nós tivermos isso, então vamos ter a tal oportunidade e escolha, independentemente do contexto onde nós nascemos. Algo importante para mim, como engenheiro, tendo estado no setor privado há 10 anos e que naquela altura de perceber, olha, este financiamento e de facto faço aquele salto do setor privado para o setor social, não é? E digo, o que é que vai acontecer agora? A pessoa nunca sabe, não vale a pena dizer que sabe, foi com todas as certezas, não foi. E portanto é naquele salto de, olha, um gut feeling, algo que vamos experimentar, vamos ver o que vai dar e podendo dar ou não, e essa é a filosofia inicial, mas agora que vemos ao fim destes anos, eu estive sempre preocupado com sendo engenheiro e tentando, eu preciso de KPIs e de números que vão percebendo, ok, mudar vidas uma a uma é mesmo muito gratificante, mas e em números, e em massa, isto funciona ou não funciona? E tinha sempre tentado medir os resultados académicos, portanto as notas dos alunos no final dos anos, e este ano letivo que acabou, nós demos os nossos resultados a uma empresa que é a LTP Labs e que pegou nos dados académicos e fez análises. E é um orgulho enorme eu ver que todo este trabalho que estamos aqui a fazer com pessoas, no acreditar, com colaborar, com fazer esta magia acontecer por cada um de nós, tem mesmo impacto académico, porque os alunos sentem-se importantes e o resultado, consistentemente nos últimos 4 anos, nós vimos que a Teach for Portugal, em média, acelera a redução das negativas do início para o final do ano em 25%. E é consistente ao longo dos anos, ou seja, isso tudo em média. O que eu quero dizer em média, às vezes há casos em que não funciona, mas há casos em que funciona extraordinariamente bem. Portanto, mas em média, consistentemente ao longo dos anos, ver um resultado académico por via do desenvolvimento das pessoas, porque essa é que é a magia, nós só fazemos desenvolvimento das pessoas, os mentores não estão a trabalhar para o teste, eles não estão a treinar o Gonçalo, vamos fazer este teste 20 vezes, 20 vezes, Sim, 20 vezes. Não é isso que eles fazem. Eles fazem, Gonçalo, como é que tu estás hoje? Olha, vamos a estudar. Tens o caderno em ordem, o que é que temos aqui para ver? Olha, hoje, se calhar, vamos ali para fora e vamos conversar um pouco. E é este tipo de vamos conversar um pouco, olha, então e hoje vamos fazer este trabalho. Olha, este aqui já funcionou, então agora já dominas este, vamos aqui para o próximo. E é todo este tipo de acompanhamento, parte individual, parte em grupo, que vai criar o resultado. Incrível. Pedro, olha, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Eu espero que tenhas gostado. Vamos deixar todos os links do Pedro e da Teach for Portugal na descrição. Uma ótima forma de falarmos também sobre educação. Eu acho que foi dos primeiros convidados que falámos sobre isso. E obrigado por teres vindo. Obrigado, Gonçalo. Obrigado.